Tertúlia. Sim, eu fiz o primeiro curso da Conscienciologia em São Paulo, o CIP, em 2012, novembro de 2012. A partir de em lá, São Paulo mesmo? Em São Paulo, em São Paulo. A partir de lá, pelo fato de eu morar na Alemanha, eles me colocaram em contato com a Anne Catherine. A Anne me colocou em contato com a Regina Esterman, que estava em São Paulo. E em junho de 2013, a Regina me convidou para participar do colégio. E eu, em julho de 2013, foi aprovado o título do verbete do nosso colégio. E eu fiquei curiosa de saber como que se escrevia um verbete. Uma amiga do colégio mesmo, ela tinha contato com uma pessoa que estava elaborando um EAD do verbetografia. E foi passado o meu nome para ela. Quando eu entrei em contato com ela pedindo dados do curso, datas, valores, eu recebi já 2 dias depois, eu recebi um e-mail do verbetografia, eu já estava inscrita no curso. Aí eu entendi que eu não tinha nem que questionar nada, valores e datas, porque eu já estava lá, eu tinha que fazer. Quando começou o curso, eu não conhecia a dinâmica, eu tinha que enviar títulos. Eu não tinha títulos, porque eu não tinha ideia de escrever um verbete meu. Aí eu entrei em contato com a verbetografia, a Rosa me respondeu, e ela perguntou para mim sobre o que eu poderia falar. Eu disse que dessa minha experiência de ter encontrado a Conscienciologia na internet, ter ficado durante um tempo assistindo como se fosse o pessoal que está estudando esse assunto, não muito integrada, e só depois do curso mesmo que eu me senti fazendo parte do grupo. E eu que como eu, deve ter muita gente nessa situação, né? Encontra um vídeo na internet e descobre e fala isso faz sentido e começa a caminhar daí. Eu queria falar para essas pessoas. Então, eu estou ainda aprendendo muita coisa do básico. Sei que tem muito mais pela frente, mas é desse básico que eu queria falar. Tá ótimo. Como a gente sabe, né, o mais sério quando se lida com a escrita conscienciológica, né, no paradigma consciencial, tem essa diferença fundamental para qualquer outra área da ciência, né? A gente é o nosso próprio laboratório de pesquisa, em primeiro lugar. Então, essa questão da experiência pessoal, da vivência pessoal, da visão que você tem sobre determinado assunto, a partir da sua experiência, isso é o mais, que a gente considera o mais sério, o mais importante. Claro que experiências que possam ser úteis e servir de exemplo
para as outras pessoas, ou repetirem, ou não repetirem, tá certo? Mas então, Nilson, a gente pode já combinar que não tem assim, a gente não, em termos de estudos da Conscienciologia, até para os telespectadores, né, talvez tenha alguém assim mais novo que não conheça muito bem o paradigma consciencial. Um dos componentes do paradigma consciencial assim, é a autopesquisa. A autopesquisologia é praticamente um sinônimo de conscienciologia, né? Não dá para a gente pensar e falar em conscienciologia sem considerar a autopesquisa, tá certo? Então, os nossos verbetes aqui, eles são fundamentados nisso, né? A gente sempre fala assim para os alunos, para os verbetógrafos que estão começando, né? Tem muita gente na verbetografia que já é muito veterana na conscienciologia. Estou falando de quem está mais chegando, né? Conhecendo o paradigma consciencial. Então, a gente coloca sempre a importância da pessoa se colocar como exemplo de autopesquisa. Isso não quer dizer que ela vá se colocar apenas como uma cobaia e que a pesquisa fique restrita ao que não é generalizável. Ao contrário, a ideia é a gente fazer um exercício de, vamos dizer assim, de apurar o que é possível ser generalizado para que a gente possa fazer assistência para um número maior possível de pessoas, tá certo? Sim. Então, assim, é muito interessante ver a sua trajetória, né? Hoje você mora, o quê? Quantos anos? Há muito tempo, mais de 10 anos, não é isso? 20 anos? 14 anos. 14 anos. Na Alemanha. Conta um pouco para a gente também dessa sua vivência fora do Brasil, até para ajudar no mapeamento, assim, desse porquê da escrita desse verbete, né? Ah, sim. Eu conheci o meu atual marido em São Paulo. Ele tinha vindo a trabalho e me casei, fui para lá. Na verdade, eu fui para lá com muito aqui, ficou muito de mim aqui, porque eu tinha meus pais. E para mim ficou pontuado uma situação em relação a eu desenvolver esse conhecimento também, que foi após a dessoma da minha mãe. Ela dessomou em outubro de 2012 e em novembro eu fui fazer o CIP. E eu me sentia liberada de uma coisa que eu tinha autoimposta. E, assim, foi difícil para mim o começo lá, não... eu não sou uma pessoa de ficar numa coisa mais pesarosa, de reclamar, eu encaro a experiência que eu estou passando, mas eu estava lá sem querer criar raízes, porque eu achava que a qualquer momento eu teria que voltar para cuidar dos meus pais. Mas várias coisas aconteceram, nossos planos eram de 5 anos na Alemanha. Eu fui para lá em 99, em 2000 mudou a lei da aposentadoria alemã, então mudaram as condições para o meu marido, não poderíamos vir, e assim, se descortinaram 20 anos que ele precisaria ficar a mais lá. Então, isso tudo foi complicado. Então, eu tive resistência com o idioma, eu tive dificuldade de aprender, vários fatores. Eu passei 5 anos me comunicando com ele com um inglês básico, porque ele não tinha aprendido inglês na escola, que ele é da Alemanha Oriental, ele aprendeu o russo. Então, um pouco de inglês que eu conhecia, nós criamos ali um dialeto de comunicação. Era tudo muito, para muitas pessoas, muito rudimentar, essa coisa toda, mas para mim, eu estou lá e estou vendo o que vai acontecer daqui para frente. Não posso dizer que é uma experiência ruim, é uma experiência boa. E eu tinha... Não, eu moro a noroeste da Alemanha, é uma cidadezinha bem pequena. A mais conhecida, próxima, é Hannover. É uma cidadezinha de 30 mil habitantes. Eu tinha sempre essa coisa de que, por algum motivo, eu fui para lá. E, por algum motivo, eu não pude voltar em 5 anos. E, por algum motivo, eu tenho que descobrir. Depois que eu encontrei a Conscienciologia, que eu fiz os cursos, que eu
Ouvi sobre a reurbanização, eu acho que eu já sei. Ainda tenho que pesquisar, tem uma trilha. Sim. E eu também tenho uma ligação com a Polônia, porque há 3 anos o meu marido, a empresa adquiriu uma unidade lá, e ele tem organizado alguns setores. Lá nós temos ficado mais na Polônia do que na Alemanha. Também questiono isso, essa coisa de eu estou de novo num outro país, eu não falo o idioma, é a mesma situação, né? Se repetindo. Eu tenho, já que estamos falando aqui de alfabetização, eu tenho que adquirir uma disciplina maior, me dedicar a estudar os idiomas melhores. Eu falo o alemão, segundo as pessoas que me ouvem, dizem que eu falo bem, eu não sinto, porque eu não consigo expressar tudo que eu quero, eu acho que ainda falta muito. Então, isso também entra no meu tema. E nesse pacote aí de alfabetização, aí é a parapsíquica agora. Também bem interessante esse seu crescendo aí de alfabetizações, não é isso? Então, você já deve ter, a gente sabe, estudando a conscienciologia, aí no colégio da dessomatologia, vocês devem abordar bastante isso. Não sei se você teve oportunidade, inclusive, de ouvir a tertúlia, se não me engano, de anteontem, sobre o Colégio Invisível da reurbanologia, né? Mas, enfim, aquela região da Europa tem um papel fundamental na teoria da Reurbex, né? Tem a questão do serenão reurbanizador, né? E para o teletertuliano que esteja assistindo a gente, que não conhece essa ideia, né? Então, o professor Valdo teve a oportunidade de encontrar, projetado, né? Na época que esse serenão morava na Alemanha. E então a gente pode, assim, vamos dizer assim, imaginar a força, o peso que tem esse país, aquela região em geral, a partir dos eventos todos da Segunda Guerra, nesse processo de urbanização do planeta, né? Então é bem interessante, nossa, eu acho muito sincrônico, sabe, esse seu depoimento, a sua história, você ter começado, assim, se engajado nesse colégio da dessomatologia. E eu não sei se alguém te falou já, se deu tempo, sincronicamente, hoje de manhã, na mini tertúlia, se falou, o professor Valdo falou várias vezes, houve um sinergismo com esse assunto de Polônia e Alemanha. Tanto é que a gente até comentou do seu domicílio, né, em trânsito nesses 2 países, mas foi colocado, o professor Valdo falou de um autor polonês, e que ele escreveu um livro durante a Segunda Guerra, e eu não vou lembrar aqui agora do nome, como? Ponerologia, que é o estudo do mal. Então, ele era um psicólogo que morou na Alemanha, durante a guerra, ele morava na Alemanha, ele pôde escrever esse livro, o livro foi destruído mais de uma vez, ele teve que reescrever, e o livro, então, foi lançado. Ele não conseguiu publicar nos Estados Unidos, e o livro foi lançado no Canadá e agora no Brasil, em Campinas. E é muito interessante, porque justamente ele aborda a questão da psicopatia, da psicopatologia dos líderes, né? E eu não li o livro, só dei uma folhada. Claro que está na minha lista. Eu vou fazer uma observação? Claro. É interessante, eu estou muito próxima dessa região, que era a Pomerânia, e que a Alemanha perdeu uma parte de terras para a Polônia. No final da guerra, ela perdeu uma parte de terras. Eu estou muito próxima dessa região, o local onde eu fico. Aliás, para sair de lá, para ir para minha casa, e na Alemanha, nós passamos por toda essa região da Pomerânia, antiga Pomerânia. Agora, o livro é sobre como é que é? Ponerologia. Ponerologia é uma ciência que estuda o mal. Entendi. É como se fosse o Schadenfreude, né, dos alemães,
né? Satisfação malévola. E também, para quem se interessar, até tem o verbete na enciclopédia. Tem satisfação benévola e tem satisfação malévola. Mas não interessa, assim, a gente não sabe exatamente qual é a região desse autor. A gente tem que pesquisar. Tá. Eu aqui agora não sei te falar. Eu havia entendido errado. É isso, você entendeu errado. Não tem problema. Mas o que foi muito interessante foi a sincronicidade. Junto com isso apareceu aqui, apareceu não, extrafisicamente, né? Tinha uma consciência polonesa, e que o professor Valdo comentou que provavelmente ele até ia pedir para ajudar esse autor. Esse autor já é dessomado, né? Ele dessomou, se não me engano, em 2007, né? Então, ele foi muito elogiado como sendo uma pessoa muito inteligente, que conseguiu fazer um cotejo, uma abordagem da questão do perfil dos líderes, perfil patológico dos líderes, né? Então, é bem dentro dessa questão da politicologia. Que, claro, a gente sabe que em termos de Europa, de mundo, aquela região ali tem uma questão central, tanto pela liderança que exerce hoje, né, na própria comunidade europeia, no mundo em geral, quanto esse papel aí que a gente estuda, né, pela ótica da reubexologia, né? Então, isso é mais uma coisa aí, mais um item para as suas pesquisas, né? Dentro aí da nossa alfabetização autoparapsíquica. Porque é uma coisa que eu acho que é bem importante a gente comentar. Em termos de alfabetização parapsíquica, eu acho muito pertinente esse seu verbete, porque, na verdade, ele diz respeito a todos nós intermissivistas, né? De modo geral, a gente tem vamos dizer assim, todo um passado parapsíquico que a gente precisa fazer uma reeducação, né? A gente precisa reaprender a lidar com esse parapsiquismo que, de uma certa maneira, uns de uma maneira mais patológica, outros mais homeostática, mas, de todo modo, é um parapsiquismo que, em geral, aqui na média do nosso grupo, ele precisa ser reestruturado, repensado, reutilizado, né? Então, a gente pensa que esse verbete seu é realmente vai ser muito útil para todos nós, tá certo? A CCCI, eu acho que está muito nessa fase, né? A gente tem a questão do arcabouço do paradigma consciencial, a gente entende de modo teórico, em geral, as questões, mas a problemática da reeducação parapsíquica, e que você coloca aqui no sentido da alfabetização, né, dentro aqui do paradigma, é alguma coisa bem importante. Agora, Nilza, vamos lá, então, vamos dar continuidade aqui ao verbete de um modo geral, tá certo? Então, pessoal, em termos de definologia, a alfabetização autoparapsíquica é o recurso de esclarecimento indispensável à consim, homem ou mulher, possuidora de vivências parapercepciológicas, mas jejunas nos estudos da conscienciologia, interessada em adquirir maior compreensão, atenção, lucidez, aprendizado, discernimento, interpretação, expansão, capacidade de análise e sistematização das autopesquisas paraperceptivas. E aqui na pensenologia, o holopensene pessoal da paraperceptibilidade, o abertismo autopensênico às parapercepções cosmoéticas, e na fatologia, o conhecimento da ciência das ciências, a afinização das ideias do paradigma consciencial a partir do princípio da descrença. Os cursos da conscienciologia ampliando o dicionário cerebral para melhor absorção das informações parapsíquicas. A insegurança natural do jejum na fase inicial do aprendizado. O conteúdo dos parafenômenos, a essência dos conteúdos, a compreensão da utilidade interassistencial dos conteúdos dos parafenômenos, a diferenciação entre a realidade e a fantasia, a paraciência do ato de acumular informações e chegar às conclusões,
a auto-organização possibilitando períodos diários dedicados à pesquisa. A assistência recebida pela participação assídua na condição de teletertuliano. A participação em colégios invisíveis da Conscienciologia, favorecendo ao jejuno a integração com a comunidade conscienciológica e a preparação para o voluntariado. A responsabilidade pessoal quanto à ampliação da inteligência evolutiva. E aqui na parafatologia, a interpretação das vivências parapsíquicas pessoais pelo paradigma consciencial. A percepção da energosfera das pessoas, ambientes e objetos desde a infância. O encontro com consciexes na infância. O autodidatismo parapsíquico, não dispensando a parapreceptoria dos amparadores extrafísicos. O empenho no desenvolvimento da autolucidez multidimensional. O autoparapsiquismo interassistencial. E, na argumentologia, nós chamamos a atenção que tem duas listagens. Uma que é a taxologia, na qual ela apresenta 20 fenômenos parapsíquicos a serem exaustivamente pesquisados pela consciência interessada no desenvolvimento do autoparapsiquismo. Também tem aqui o item bibliologia, com 23 obras da conscienciologia na condição de sugestão de leitura e aprofundamento das pesquisas pessoais sobre os parafenômenos. E aqui na acabativa, na remissiologia, nós destacamos autoparapercepciologia ideal, autoparapsiquismo aflorado, formação conscienciológica, manifestação parapsíquica e parapsiquismo despercebido. O estudo detalhado das parapercepções, a habilidade dos EVs diários, as técnicas projetivas e a sinalética energética e parapsíquica pessoal fundamentam a alfabetização autoparapsíquica. E na questionologia, você empenha-se na pesquisa das aptidões autoparapsíquicas? Qual o grau de dedicação e aplicação das tais habilidades em relação à autoevolução e à interassistencialidade? E na bibliografia específica, a gente tem uma fonte bibliográfica. Agora, professora Nilza, antes de entrarmos nas perguntas, fala para a gente sobre a sua motivação para escrever esse verbete, especificamente assim, esse tema. Esse tema, eu escrevi primeiramente para me familiarizar mais. Eu entendi que eu iria encontrar assuntos que eu mesma teria que estudar depois. A intenção primeira foi assistencialidade, porque eu sempre tive para mim que o que eu faço tem que ser bom também para o outro. Então, a intenção era que fosse assistencial, se não fosse para veteranos, seria para jejunos. Você ampliou para mim um pouco mais do que eu imaginei, onde pudesse chegar o meu verbete. E assim, a própria questão de estar aqui hoje é estranha para mim, porque eu sempre vi a tertúlia como uma aula. Mas é uma aula. Sim. E assim, não, eu estou dizendo porque é a visão do jejuno que está lá do outro lado. Certo distanciamento. Existe um certo distanciamento. E pelo menos foi o que eu senti. Eu assistia a aulas de pessoas que pesquisavam muito profundamente e chegar nessa situação de eu também poder escrever, que eu também poder colocar aqui a minha experiência. Então, eu comecei a sair um pouco dessa coisa minha, da minha pesquisa, e pensar também um pouco mais amplo, que poderia... eu não estou conseguindo colocar... A questão da assistência aos outros, da utilidade. Tudo que eu sentia do lado de lá, né? E assim, até pelo fato de estar na Alemanha, eu não tinha com quem trocar, né? Eu não tinha como tirar dúvidas.
Então, o que eu absorvia, era comigo. Então, eu fiquei imaginando pessoas na mesma situação, distantes, querendo ampliar, querendo discutir, querendo trocar, e aquela elaboração só sempre consigo mesmo. Como eu poderia... coisas que eu me questionei, eu tentei colocar, e assim, já tentando colocar dentro do paradigma. Foi uma... Para mim, me surpreende o resultado. Me surpreende. Para você ver, Nilza, eu tive muito acolhimento e recebi muita orientação do pessoal do colégio e depois o pessoal da verbetografia, com revisores. É grandioso o que acontece nos bastidores. É bom ouvir isso. Agora, esse seu depoimento, eu acho ele bem importante, assim, pela lição que é para todos nós. Quando a gente ouve, é bem comum a gente ouvir isso, principalmente do professor Valdo e dos professores mais veteranos. Mas é muito comum a gente ouvir essa consideração do nosso subnível, da nossa, vamos dizer assim, incompetência enquanto consins, a maioria intermissivistas, de nos colocarmos no nível que a gente pode atingir em termos de lucidez e de realização diante dos nossos potenciais, né? A gente tende a se manifestar em subnível, claro, é mais fácil, é mais simples, dá menos trabalho e a gente corre menos riscos, enfim, tem vários mecanismos que nos levam a nos manifestar dessa maneira. Mas, assim, esse tipo de depoimento como o seu, e a gente tem isso, assim, bem vivo na questão do histórico dos verbetógrafos, porque tem uma série, como eu coloquei ainda há pouco, né? Tem verbetógrafos muito veteranos, realmente pesquisadores de décadas de um determinado assunto, até verbetógrafos recém-chegados aos estudos da conscienciologia, mas que por aí você vê a pujança de um curso intermissivo, ou a pessoa não sendo também intermissivista, isso não é obrigatório, a força das ideias da conscienciologia. O quanto que essa questão da autopesquisa e da verbação, da teática, né, de você linkar uma teoria com uma prática sua, o quanto que isso é potente em termos de possibilidades para uma manifestação consciencial, né? Com certeza. Então, entra aí, é como se fosse um grande paradoxo, né? Ao mesmo tempo que o negócio é forte, é potente, é vigoroso, é muito consistente em termos de ideia, ao mesmo tempo permite que uma pessoa que não tenha tanto conhecimento ou tanto aprofundamento em algum assunto, do momento que ela se predispõe, ela consegue extrair dela mesma, em primeiro lugar, todo um cabedal de conhecimento passado, muitas vezes, isso é paragenético ou biográfico, e ela consegue transformar isso e doar isso em termos de conhecimento e de assistência, né? Você quer falar, Regina? Eu só queria colocar... Está funcionando? Tá, né? Então, que eu acho a Nilza um exemplo nesse sentido, porque eu conheço ela no início que ela... dessas questões dela sobre a conscienciologia, a gente já começou a manter contato. Eu voltei para o Brasil e a gente se comunicava por Skype, né, Nilza? E todas as vezes que ela vinha ao Brasil, a gente se encontrava. E você, então, considerando o pouco tempo que você tem de conhecimento, né, como você mesma colocou, você fez o CIP em dezembro de 2012. Eu lembro que a gente conversou, né? Lembra? Ali na frente do IPC. Nilza, está acontecendo um curso, vai começar semana que vem, quem sabe? Ah, quem sabe eu faço. Ela já saiu com os tratados na mão. E então, nesse pouco tempo, o seu contato, você na Alemanha, o contato praticamente só com o colégio, pelo Colégio Invisível e pelas tertúlias. E você hoje está sentada aqui defendendo um verbete. Tem alguns teletertulianos que enviam perguntas diariamente, e a gente comenta aqui da importância, né, de quanto vocês ajudam na movimentação
na dinamização das tertúlias, porque é muito importante que pessoas de fora perguntem, porque não só quem está morando aqui, quem está vindo aqui todo dia, tá certo? E tem uma colega sua, inclusive, que mora em Madrid, que escreveu o verbete teletertuliano assíduo. E já está em revisão. Em breve ela vai também defender. E aí fica o convite, né? A gente eventualmente já fez esse convite, mas mais uma vez o convite aí a todos os teletertulianos que ainda não fizeram verbetes, principalmente esses assíduos. Fica aí o convite, a gente aguarda aí a participação de vocês, porque eu desconfio que a gente depois vai poder ouvir esse depoimento, né? Que nunca mais a tertúlia será a mesma depois da defesa de um verbete, você sendo teletertuliano. Eu acho que tem a impressão de que vai mudar bastante. Tá certo? Agora, professora Nilza, a gente já tem muitas perguntas. Só antes de iniciar, eu vou dar uma lida aqui na mega-análise, que é justamente aquele apanhado geral das palavras mais importantes do seu verbete. Então, estudo, aprendizado, conhecimento, esclarecimento, parafenômenos, experimento, sinalética, conexão, atenção, teática, tertuliário, acoplamentário, retrocognitário, projeciologia, conscienciologia, autopesquisologia, energossomatologia, interassistenciologia, autoparapercepciologia e autodiscernimentologia. Agora, a gente tem uma pergunta na fatologia, logo aí na primeira página. Segunda linha de baixo para cima, na página 1. Ele pergunta: que técnicas poderiam ser utilizadas para aperfeiçoar a auto-organização, possibilitando aí os períodos diários dedicados à pesquisa? Você aí dentro da sua condição de teletertuliana, por exemplo, né, que você usa alguma técnica, ela pergunta que técnicas a gente pode utilizar para auxiliar nessa auto-organização. Eu estou buscando ainda essa auto-organização. Na verdade, eu anoto, desde 96 eu anoto percepções, e num estilo diário, e isso tudo está ficando confuso, porque eu tenho muita coisa. Na verdade, o interesse dele é a auto-organização, possibilitando períodos diários dedicados à pesquisa. Isso. Não, aqui essa é a ideia de que precisamos de um período no dia para nos dedicarmos a esse tipo de pesquisa. Essa foi a ideia. Separar esse tempo, não é? Para poder... Sim, ter no mínimo 1 hora, para mim no mínimo. Eu normalmente faço de 2 horas a mais, de sentar, estudar. Eu vejo a tertúlia, então a tertúlia já é parte do meu dia. Então, na agenda, além disso, eu coloco 1 ou 2 horas de estudo. E eu acho que é imprescindível. Você coloca essas horas de estudo próximos à tertúlia, não? Antes ou depois, você tem se estabelecido ou varia? Normalmente próximo, porque é um período que já eu estou tranquila, ali, né? E não vou sofrer nenhuma interrupção, então normalmente é próximo. E eu gostaria de perguntar, na sequência assim, né, dessa sua explanação, se a escrita do verbete, né, a partir do momento que você se inscreveu no programa tal, e estava desenvolvendo o verbete, se essa auto-organização melhorou, como é que ficou, se teve influência, né, esse compromisso de você escrever sobre suas experiências. Eu tive a necessidade de organizar tudo isso que eu tenho. Uma urgência. Eu comecei também a descartar coisas que não eram mais interessantes, que eu tinha anotado.
eu comecei a identificar também mais dentro dessa linha, porque muito do que eu tenho anotado está nessa linha do autoparapsiquismo. Muito. Eu acredito que 80% das coisas que eu anoto são dessa linha. Agora, professora Nilza, falar nisso, né, em autoparapsiquismo, você pode explicar os diálogos internos esclarecedores na infância? Você colocou ali na Fatologia, na página 1, sexta linha. Sim. Eu tinha muito isso. Eu sempre fui mais retraída. Não era uma coisa assim eu não tinha vergonha, não era esse tipo de retraimento. Eu interiorizava mais, com facilidade, eu me abstraía e eu ficava comigo e eu ficava conversando. E esses diálogos tinha perguntas e respostas, né? E muitas coisas eu achava assim, eu mesma, criança, eu falava, mas como é que eu pensei nisso? Então eu entendia que não tinha sido elaborado por mim. Eu estava ouvindo, tinha alguém conversando comigo, mas não percebia ninguém, eu nem ouvia e nem via. Mas tinha aquela presença. E coisas assim que fluíam, diálogos muito, muito longos, esclarecedores, de analisar situações familiares, tirar conclusões. Eu sempre tive assim, de algum lugar eu recebo um ensinamento, alguma coisa estava sendo formada, eu sentia assim. E criança eu dizia isso. Eu me lembro que eu tive a formação católica, né? Fui alfabetizada aos 6 anos, e aos 6 anos minha mãe já me colocou para fazer o catecismo. E eu me sentava, tinha a missa e tinha 1 hora de espera para fazer a aula do catecismo. E eu me sentava lá e eu ficava conversando com tudo aquilo que estava lá, porque era a referência que eu tinha de uma sabedoria. Eu colocava aquilo como se, bom, ali tem um conhecimento. Então eu conversava com tudo aquilo que estava ali. Nunca tive essa coisa da crença muito forte, mas nessa situação, talvez até pela introspecção, aconteceram muitas coisas. E era interessante, hoje, analisando, depois da conscienciologia, até que eu comecei a analisar mais esse tipo de postura que eu tinha, né? Eu tinha questionamentos sociais na época. Criança, eu questionava a passada da sacolinha, porque eu sou de família muito pobre e assim minha mãe me dava umas moedas que eu tinha que colocar na sacolinha e eu ia voltar para casa e não ia ter mistura no meu prato, sabe? E eu questionava, eu falava, mas por que eu tenho que dar isso aqui? É tudo tão rico, a roupa do padre é bordada a ouro e não vejo sentido, criança. E eu ouvia explicações, sabe, eles não sabem o que eles estão fazendo, isso está errado, isso não é por aí, sabe? E assim, tinha coisas que eu ouvia, que eu mesma analisava que não era o linguajar de uma criança. Todas essas coisas agora, eu sempre tive comigo, agora eu estou relatando para estudar. Porque eu acho que... Pois é, você sabe que tem uma pergunta aqui, dentro disso que você está falando, que é em relação à 7ª linha aí da fatologia. Como podemos realizar a tarefa árdua da desconstrução da influência religiosa recebida na infância? Na verdade, talvez não tenha sido muito difícil, porque nós não éramos praticantes. Era uma coisa mais uma imposição, acho que mais social. Então, tinha que ir. Você era obrigada a frequentar a missa? Tinha que ir, a missa 1 vez por semana, até fazer a primeira comunhão. Depois também minha mãe não fez mais questão.
E essas coisas de batizar, né? Não éramos praticantes. Então, não foi. Eu acho que para quem é praticante deve ser mais difícil. Para mim, eram mitos que caíam ali. Eu ouvia algumas coisas que eu não via acontecer, né? Eu observava nas entrelinhas. Eu não sei que característica é essa, né? Mas é estranho, porque tem fisionomias que eu me lembro que estava falando uma coisa, mas pela fisionomia eu percebia que não era aquilo. Então, nunca foi tão convincente ao ponto de fixar e eu ficar dependente daquilo, essa alimentação que muita gente tem, né? De ir num templo e vai receber de lá alguma coisa. Eu nunca tive isso. Então, para mim, não foi muito difícil. Você já tinha aí uma boa dose de lucidez, não é? Tinha. De cônjuges recuperados e, claro, essa capacidade de reflexão, mas também, me parece, uma capacidade aí de uma telepatia, de alguma comunicação que mesmo você não tendo, vamos dizer assim, consciência, né, do que acontecia, você tinha informação, né? Bem interessante. Agora, também na fatologia, 9ª e 10ª linha, quais dicas da verbetógrafa na busca autodidata do saber parapsíquico sem que nos tornemos buscadores borboleta? Sim. Eu não me considero tão borboleta, porque eu nunca me fixei em nada. Cheguei a ver algumas outras coisas antes de encontrar a Conscienciologia, porque eu sentia que eu queria mexer com energia, eu tinha percepções, mas eu não chegava a pousar. Você não era de ficar, porque o que a gente chama assim, mais especificamente de buscador borboleta, é aquela pessoa que vai num lugar e pousa, aí já não quero, porque não é aquilo, né? Principalmente intermissivista. Aí vai para outra área, vai para outra, e nisso passam-se anos, às vezes décadas, até a pessoa entender que ela é intermissivista, se deparar com paradigma consciencial. Muitas vezes a pessoa conhece antes até e não dá, continua sendo buscador borboleta, né? Por isso que eu achei interessante colocar, porque eu conheço pessoas do convívio mesmo que tem esse perfil, né? E de quando em quando tem um novo caminho e assim mergulha mesmo, achando que encontrou, e depois de um tempo já não é mais aquilo. Muito bom. Agora, essa questão, você coloca assim, a busca autodidata do saber parapsíquico, né? Então, assim, só para a gente explorar um pouco mais esse assunto, você falou da sua época enquanto criança, né? Mas, com o decorrer do tempo, você foi percebendo outras manifestações parapsíquicas. Sim. Como é que foi? Que você foi, aos poucos, identificando que era uma comunicação parapsíquica? Como é que aconteceu isso? Eu vivenciei outros fenômenos também, além desses diálogos, né? Ainda criança? Depois, na fase adulta também. Enquanto criança, eu tive eu acredito que uma projeção, porque foi uma situação bastante estranha, que eu estava consciente e eu comecei a ver um outro cenário. E, ao mesmo tempo que eu me sentia na condição, eu tinha deitado em cima de um muro, eu me sentia ali, mas eu estava vendo um outro cenário. E aquilo ali interagia com o que nós estávamos, eu e outras crianças, brincando. Ficou gravado para mim, eu tinha uns 8 anos, ficou gravado que aquilo, eu tinha passado por uma experiência diferente. Isso ficou claro para mim.
não dormi, não sonhei, eu vivenciei alguma coisa. Mas sempre foi assim. O que eu tive de mais lúcido, eu tive uma projeção consciente numa situação. Eu estava grávida da minha última filha, da caçula, e eu reclinei para organizar algumas coisas que eu tinha. Eu estava no final da gravidez, tinha que organizar algumas coisas, e eu me reclinei para isso, e de repente eu me vi fora do corpo. E olhando para o meu corpo na cama, eu ficava pensando, eu sabia assim, eu não tive medo, nada, foi muito tranquilo, eu olhava, eu só fiquei preocupada porque eu pensei, será que isso é um aviso? Vai acontecer alguma coisa comigo no meu parto, no parto. E como é que vai ser? Eu tenho que providenciar alguma coisa? Ou como é que vai ficar meu marido com 3 crianças pequenas? Ela era a terceira. E aí, de repente, eu fiz assim, não, isso não vai acontecer. Eu vou voltar e eu vou cuidar dessa situação. E voltei. Mas, assim, na época, nem o nome projeção eu conhecia. Eu estou aqui, estou fora do meu corpo, mas lúcida. Tive uma outra experiência também. Eu estava no mar, boiando, olhando para o céu. E, de repente, eu estava lá, mas não tinha corpo. Eu senti, assim, uma luz que saiu e era eu. Muito estranho, não tinha nenhuma explicação para isso. E eu também. Por isso a alfabetização autoparapsíquica, que é para eu quero entender essas coisas que eu vivenciei. Eu busco isso na minha pesquisa. É bem importante, você falou que você anota bastante, Anoto. né? Uma técnica, não sei se você já faz isso, mas alguns pesquisadores costumam fazer, você tem o fenômeno, ou a vivência, a paravivência, aí você escreve sobre ela. E aí, no final, você tenta fazer aquela análise crítica, não é só uma projeção, a projeção crítica, enfim. Sim. Você faz aquela análise crítica tentando dar nome a tudo que você vivenciou e o que você conhece já mapeado na Conscienciologia. Isso pode gerar, parece que é uma coisa boba, assim, meio simplória até, mas isso amplia demais o conhecimento, que leva você a fazer os cotejos, a questionar se realmente você conhece aquele fenômeno, se você está nomeando corretamente, se tem alguma diferença do que já foi mapeado para o que você teve. E com isso você vai ampliando. Quando você menos esperar, você já tem muita coisa analisada, né, diante da sua vivência. E aí a dica óbvia para você escrever um livro sobre isso, né? É bem importante você pensar nessa hipótese. Okay. Agora aqui, em Fatologia, na página 2, final da 6ª linha. Gostaria que você aprofundasse o item a eliminação das inseguranças pessoais a partir do megafoco interassistencial. Eliminação das inseguranças pessoais a partir do megafoco interassistencial. A interassistência, a assistencialidade, na verdade, sempre foi um ponto forte para mim. Eu sempre tive essa coisa de que eu deveria ser útil. E sempre procurei ser assistente em qualquer situação. A partir do momento que você tem um foco, você se dedica à interassistência, dando a devida importância, se percebendo parte do maximecanismo, essa sensação de pertencimento é muito valiosa, é muito... não tem como você se sentir inseguro mais tendo todas essas percepções, né? Tem um trabalho a ser feito, esse trabalho é seu. Então, eu devo estar preparada para isso. E aí as inseguranças vão, né,
tem que ser trabalhadas. E também se a gente pensar nessa era das Reurbexes, pensa a quantidade de congel que está ressomando de gente muito pior, né? Essa técnica eu acho bem interessante. Você sempre tem que pensar que você está ruim, você não é tão bom. Puxa, mas tem tanta gente em condição pior que não é possível que eu não possa ajudar em nada, né? Então, é isso. Agora, você colocou muito bem aí essa questão a partir do momento que você assiste, é via de mão dupla, né? Lógico. Então, só vai ser beneficiado. De complementar que dentro do Colégio Invisível da Dessomatologia, de vez em quando a Nilza faz umas pontuações, né, Nilza? Que são muito cabíveis, muito pertinentes, e aí ela nem está se dando conta da assistência e da importância daquela colocação naquele momento. E daí a gente volta para ela, aí que cai a ficha para ela daquilo que ela fez. Né? Muito bom. Então, e eu acho que hoje também você está exatamente fazendo isso aqui, né? Em função da interassistência que você pretende fazer com o teu verbete, você deixou as suas inseguranças de lado. Sim. E está aqui enfrentando. Eu dizia sempre para mim, a frase do professor Valdo, né, dar a cara a tapa, eu vou lá, vou fazer a autossuperação. Para caras, tapas para tapas. Sim, todos. Agora vamos lá. Em efeitologia, na página 2, terceira linha, ele pergunta como otimizar o efeito das pesquisas na memória intermissiva. O efeito das pesquisas na memória intermissiva. A partir do momento que eu comecei a pesquisar, eu comecei a me sentir inserida. Eu já tinha lido algumas coisas sobre a intermissão, e logo de início eu não me considerava. Mas a partir do momento que eu fui me pesquisando, eu fui me vendo assim, tinha muitas categorias que muitos aspectos meus que eles estavam inseridos em alguns contextos. Então eu só podia deduzir que eu teria feito um curso intermissivo para estar entendendo aquilo daquela forma, algumas coisas que eu já vivenciava daquela forma. Então, com a autopesquisa, eu coisas até que eu não tinha percebido de mim, eu comecei a perceber. Eu tenho uma pergunta aqui. Na página 3, você falou... No início dela, na realidade, começa bem no finzinho da 2, né? O efeito das crenças da família nuclear inibindo a criança sensitiva. Como é que é essa inibição? Eu cheguei depois, não sei se você já falou, peço desculpas. Não, ainda não falei. Tá. Como é que é feita essa inibição? Isso aqui é interessante porque eu também tenho casuística. Eu via meu avô após a dessoma e minha mãe dizia que eu sonhava. Mas eu estava vendo. E eu tinha uma coisa para mim, eu acho importante atenção a esse efeito, porque acontece com frequência, a família não dá atenção para algumas coisas que a criança traz. E no meu caso, eu dizia assim, tudo bem, a minha mãe ela não está entendendo o que eu estou falando, então deixa. Eu não sonhei, mas deixa, né? Eu também não sabia do que se tratava, mas deixa. Só que eu tenho, do convívio, eu tenho uma casuística de uma menina que via e que quando numa conversa com os irmãos e a mãe, ela descobriu que eles não viam e ela ficou horrorizada e ela decidiu que ela não ia ver mais. Então, quanto pode ser prejudicial esse efeito, né, da família. Da inibição, inibindo. Parapsiquismo. Isso. Ou seja, então o fato dos pais, né, a mãe e o pai não terem nenhum conhecimento a respeito, em geral, isso faz com que a criança possa ficar bloqueada no futuro. Isso. Interessante. E eu também queria aproveitar logo abaixo aqui em neossinapsologia. Não sei se você já falou sobre a sua neossinapsologia. Não. Então, o que te ajudou
questão das tertúlias online? Bom, as tertúlias online, elas foram uma base, assim, de 2007 a 2012, era a única coisa que eu tinha, né? Eu moro na Alemanha, então era só o que eu tinha para estudar, né? E assim, foi muito interessante. Eu até comecei a colocar de início, era assim: eles estão estudando uma coisa que me interessa, mas eu não me sentia muito parte do grupo, né? Espectadora. Depois, eu comecei a perceber que eu comecei a ligar algumas coisas e ficaram muito fáceis de compreender. E coisas que eu reformulei, que eu mudei a minha visão, e eu nem conhecia o termo neossinapse, né? Depois de um tempo é que eu fui encontrar. Por isso eu achei interessante colocar, porque acontece mesmo, muda. O teu contato, então, foi pelas tertúlias? Eu não sei se... Pelas tertúlias. Os primeiros contatos foram pela tertúlia? Foi. Eu coloquei aqui no início, eu ouvi, uma amiga me falou sobre o professor Valdo em 86, ela tinha feito um curso projeciologia e estava se projetando e sentindo medo, e disse que não iria fazer mais. Okay. E eu acho que ela passou por lá para me deixar a senha, né? Valdo Vieira. E eu nunca mais esqueci. Isso foi em 86 e eu só fui colocar no Google o nome em 2007. Tá. 21 anos depois. E aí eu caí direto num vídeo sobre o que é a conscienciologia. E dali eu fui... Depois de um tempo descobri que tinham as tertúlias, passei a assistir com uma certa frequência, hoje mais. Então, entre você colocar o nome do professor Valdo e defender o verbete, foram 6 anos? Não, na verdade, eu considero que são 2 anos. Tá. Porque eu fiquei muito tempo me sentindo fora do grupo. Quando eu fiz o CIP, que eu senti que, não, eu vou fazer parte e agora tem muito trabalho pela frente. É muito rápido, então, descortinou alguma coisa maior ali. Muito bom. Bom. Sim, o CIP, para quem não sabe, os nossos jejunos, é o curso de integrado de projeciologia. Do IIPC, que é o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, que você pode entrar no site, né, para pegar as informações. É uma das instituições conscienciocêntricas, né? Eles têm curso online, AD, enfim, tem várias alternativas, tá certo? Vamos lá, então, tem muitas perguntas aqui para você. Ilza, aqui na fatologia, na 6ª linha de baixo para cima, você colocou aqui a essência dos conteúdos. Você podia falar um pouco assim, como que você, na fatologia, na 6ª linha de baixo para cima, a essência dos conteúdos. Como que você aprende essa essência? Você fala dos conteúdos dos fenômenos, né? Sim. Qual é o seu processo? Você tem alguma técnica, alguma estratégia, Olha, a minha técnica é a anotação. Eu anoto. Eu ainda estou procurando porque assim, agora eu tenho que dar um corpo para tudo isso que eu já captei e que continua acontecendo. Mas assim, em toda a experiência minha, sempre ficou pontuado uma mensagem. Nunca foi o fenômeno pelo fenômeno. Eu nunca procurei, muita coisa acontece espontaneamente e acontecia mais espontaneamente e não ficava, sempre tinha vinha um questionamento e vinha as respostas, a análise. Então, eu acho importante isso de você, porque tem sempre uma mensagem embutida ali, um ensinamento, uma coisa que você vai superar, uma coisa que você vai encontrar,
alguém que vai te trazer uma demanda, sempre tem, sempre tem. E no caso, então, quando você tem fenômeno, você faz questionamentos para você identificar essa essência, ou isso de alguma forma vem? Vem. Naturalmente? Para mim vem. Ok. Agora, Nilza, tem um depoimento aqui e uma pergunta. Ela diz assim: Nilza, minha amiga, parabéns pelo verbete. Hoje, não sendo mais uma consim jejuna na teática, o que mudou em sua vida? Dê um exemplo do seu parapsiquismo útil. Eu tenho a impressão que essa pessoa é do Colégio Invisível também. Ela é de Uberaba. Uberaba, Selma. do meu parapsiquismo último, ela disse, ou seria útil. Isso. Útil. Seu parapsiquismo útil. Útil. Selma, minha amiga querida. Obrigada pela sua pergunta. Na verdade, o mais importante para mim é a utilidade disso. Eu estou trabalhando ainda. Eu estou trabalhando para entender. Eu venho questionando isso. Coisas que acontecem, eu até nas minhas anotações eu coloco assim, eu sabia. Porque eu penso alguma coisa, eu ainda não estou conseguindo identificar. Eu acho que eu pensei, muitas vezes eu acho que eu pensei e de repente foi alguma coisa que eu captei, porque depois eu vejo acontecer daquela forma que eu tinha imaginado. Então isso é alguma coisa que eu ainda estou precisando trabalhar bastante para identificar, porque eu acho que tem que ter uma utilidade, principalmente quando isso envolve alguém, o saber se isso tem que chegar para a pessoa, se não tem, se eu tenho que fazer alguma coisa. Eu ainda não faço TENEPS, então isso é uma coisa, eu acho que essencial no caminho desse estudo. Agora, não esquecendo daquela técnica, né, proposta pelo professor Valdo, e você com essa facilidade que você tem de captação de ideias, né, pelo que a gente está entendendo, de ideias extrafísicas, de você fazer a assimilação e buscar pescar do amparador da pessoa o que é melhor para ela, né? Sim. E isso então acho que você vai poder trabalhar bastante em cima disso, né? Você já colocou aqui da importância que você dá desde muito tempo, né, a questão da assistência. Sim. Então, acho que pode ser um veio bem bom para você desenvolver, né? Agora, tinha alguém ali com o microfone ou eu estou enganada? Desistiu de perguntar? Ah, que ótimo. Agora, vamos lá, então. Em Fatologia, na 7ª linha, na página 1 mesmo, você poderia comentar sobre a autopesquisa diante dos fenômenos parapercepciológicos? É de novo essa coisa da utilidade. Sempre ficou pontuado para mim que a experiência que eu passava tinha necessidade de uma utilidade. Nunca o fenômeno pelo fenômeno, sempre o porquê. Na verdade, essas coisas todas eu estou estudando, Está nesse processo da pesquisa, né? Eu coloquei esses itens no verbete. Na verdade, na elaboração do verbete, eu fui colocando coisas que eu precisava desenvolver. Claro, claro. Né? Então, pode ser que faltem elementos, né, para as pessoas que estão perguntando, elementos mais aprofundados. Eu ainda não tenho. Mas veja bem, você não tem, mas essa questão da apreensão da ideia e da colocação da importância disso já é o grande passo inicial, né? Porque pelo que a gente está percebendo, é alguma coisa que você tem desde a infância, você tem bastante parapsiquismo, pelo que a gente está entendendo, pelo seu depoimento, e justamente a riqueza dessa abordagem da alfabetização, que eu acho que isso pode ajudar, tenho certeza, muita gente
que tem parapsiquismo, que não admite isso e que lida com isso de uma maneira, vamos dizer assim, não assistencial, né? Ou não útil dentro de um utilitarismo evolutivo, sim, vamos chamar assim. Que essa questão de utilidade é, às vezes, controversa. Né? A gente está falando aqui de utilidade evolutiva. Interassistencial. Né? Claro, claro. Então é isso. Agora vamos lá. Tem outra pergunta aqui também na fatologia. Eu acho que você já comentou, mas ele está pedindo aqui, ela está pedindo um exemplo sobre a insegurança natural do jejum na fase inicial do aprendizado. Para mim, eu nunca tive medo. Nas vivências parapsíquicas, eu nunca tive medo. Então, toda e qualquer técnica que eu buscar agora aplicar para desenvolver melhor o parapsiquismo, esse fator medo eu não vou ter. Para mim, a insegurança maior, no meu caso, para aprofundar os estudos, está sendo o gap cultural e intelectual. Eu estudei muito pouco e eu fiquei muito tempo alheia a estudo, pesquisa, então eu não tenho muita técnica, eu disperso, então tudo isso eu também tenho que me superar e me melhorar, né? Então, mas eu achei importante colocar, porque muita gente tem medo do parapsiquismo. Tem parapsiquismo e tem medo. E não vai aprofundar, não vai, né, pesquisar. Muito bem. Agora, na fatologia também, você pode expandir, tem a ver com isso que você acabou de falar, sobre a busca autodidata do saber parapsíquico. Uhum. Como é que foi aí no seu caso aí, essa questão? Certo. Essa busca, como nós já falamos há pouco do buscador borboleta, que eu não pousava, né? Mas cheguei a buscar em algumas linhas, lia algumas coisas superficialmente, mas nunca me fixei. E quando eu conheci a Conscienciologia, eu tomei contato com tanta linha de pesquisa e assim, muita informação. O fato de eu estar na Alemanha, sem contato, eu tinha que me organizar e eu tinha que elaborar muita coisa sozinha. Por isso, eu coloquei, né, a busca autodidata. Algumas técnicas, mesmo eu fiz o CIP em São Paulo e voltei para lá. Então, vou aplicar técnica sozinha, não tenho com quem discutir o que está acontecendo. Eu tinha que elaborar, analisar. A coisa tem que ser detalhista, eu escrevo muito, então escrever e tirar metade, porque aqui você viajou, tira, vê o conteúdo, tudo isso. Agora, tem uma pergunta, essa colega que está fazendo essas últimas perguntas, ela mora na Alemanha também. Então, na parafatologia, na página 2, primeira e segunda linhas, ela pede para você comentar a interpretação das vivências parapsíquicas pessoais pelo paradigma consciencial. Sim. Na verdade, eu só consegui encontrar algum sentido nas minhas vivências, que eu sempre anotei, depois do paradigma consciencial. Porque muita coisa ficava superficial. E a partir do momento que eu aprofundei, ficou muito mais consistente e essa aproximação com para que isso está acontecendo, né? O que é que eu vou fazer com isso? Isso ficou muito mais claro. A questão mesmo do conteúdo do fenômeno, né? Isso é bem interessante, essa mudança, né? A abordagem conscienciológica sobre a parafenomenologia é muito séria nesse sentido, né?
ao mesmo tempo que o fenômeno é super importante, ele em si, sem conteúdo, não serve muito para o que a gente realmente pensa em termos de TARES, né? Exatamente. A TARES em si tem que ter o seu conteúdo, claro, e não é só o fenômeno, é a forma em si, né? E acho que pode complementar com o estudo e a autopesquisa, você começa também a poder dar mais nome às coisas, né, Nilza? Sim, sim. Entender melhor e dar mais nome na essência e na finalidade da vivência do fenômeno. Sim, né? Sim. Agora, Nilza, na parafatologia, ele pede para você comentar sobre o autodiscernimento parapsíquico acurado. Isso eu coloquei também com a intenção de desenvolver, desenvolver cada vez melhor, né? Eu acho que com a prática da observação exaustiva dos detalhes, isso que eu falei há pouco, né? Muitas vezes faz uma análise e depois tem que enxugar, porque ali tem coisas ali que não... Pois é, tem até uma pergunta sobre essa questão dos detalhes. Na fatologia, na quinta linha, você coloca os detalhes dos fenômenos descartados pelo pesquisador inexperiente. E aí ela pergunta, o que o pesquisador deve focar? Se você pode dar algum exemplo desses detalhes descartados pelo pesquisador inexperiente. Isso eu também comecei a ouvir nas tertúlias, né, a necessidade dessa observação exaustiva dos detalhes. E quando eu comecei a anotar as minhas coisas, já com essa visão, através da visão do paradigma, né, eu percebi uma diferença. É sutil, eu não sei se eu consigo colocar aqui. Porque essa coisa... Ele muda tudo, não é? Sim. Muda. Você pode ficar muito... cometer um engano muito grande, considerando essa questão da multidimensionalidade do parapsiquismo. Isso com tudo. Imaginem parapsiquismo, né? Às vezes, por causa de um pequeno detalhe, uma sutileza, se você não presta atenção naquilo, você vai para um rumo e faz um desvio enorme, não é? Sim. Uma coisa que para mim sempre foi importante é essa que acontece comigo, de sempre ter uma mensagem embutida. Precisa atenção para você entender realmente. Se você não está preso no detalhe, e acaba ficando aquela coisa de novo do fenômeno pelo fenômeno, né? Não, eu não sei o que você pensa, mas até para você discernir, às vezes você fica na dúvida, mas isso foi um parafenômeno ou é alguma coisa física? Sim. Sem detalhe, como você vai discriminar Como disse a Regina, a diferenciação, né, da realidade e a fantasia que eu coloquei. Que é a próxima pergunta. Eu só queria... Como podemos fazer essa diferenciação? Queria só complementar aí a questão do detalhe, né, que eu acho que é interessante também, porque isso vai ajudar a juntar as peças. Então, se uma peça ela é descartada, aí como é que você vai montar? Né? É como se fosse, né, um conjunto, onde uma peça ela é fundamental para aquela compreensão. É feito você estar montando e aí uma peça ali fica vazia e aí você tem dificuldade de compreender melhor. Compromete, né, a compreensão, verdade. Vamos lá, você quer comentar alguma coisa ainda sobre a diferenciação entre a realidade e a fantasia? Está aí na fatologia quarta linha. Eu destaquei a importância de fazer essa diferenciação, né? Desvincular a análise de misticismo, de dogma, de religião, de ilusão, de imaginação. Isso eu acho importante. Atento, né, para essas variáveis
E que também, como a gente sabe que é uma herança cultural também, né? É fácil a gente tender a isso, sim. Né? Faz parte, assim, do nosso íntimo já. Quem? Alguém? Aqui, no B. Sueli. Aqui em cima. Tudo bem? Tudo bem. Nilza, prazer. Prazer. Não sei se na Alemanha você tem contato com o Eduardo e com a Ana, que são os nossos representantes lá, né? Sim. E estão fazendo um trabalho muito interessante sobre pacificação, sobre paz. Uhum. Agora, você colocou que você ainda não faz a TENEPS. Mas na fatologia, página 2, terceira linha, de baixo para cima, você coloca o desenvolvimento da predisposição assistencial nas 24 horas. Uhum. Você não considera que esse desenvolvimento já está dentro de uma TENEPS? Você poderia aprofundar um pouquinho? Eu penso assim, a minha ideia aqui, por essa necessidade, porque para mim é uma necessidade, essa necessidade que eu tenho de ser assistencial, é uma coisa, para mim é o tempo todo. E eu acho que esse tipo, assistencial a gente pode ser nas mais diferentes situações, e podemos ser o tempo todo, às 24 horas. Eu acho que é importante estar aberta para ser assistencial o tempo todo. Sabe, Nilza, o professor Valdo costuma dizer que nós fazemos a TENEPS para chegarmos no momento de estarmos 24 horas fazendo assistência, né? E eu estou vendo que você, de uma forma ou de outra, você já faz a assistência às 24 horas. E então eu quis chamar a atenção exatamente para isso, que você já é assistencial, você já é interassistencial. Né? A sua colocação toda dentro do verbete foi muito interessante. Então, eu quis só reforçar para você que você já é interassistencial 24 horas por dia, porque são os pequenos detalhes, né? São as mínimas situações que às vezes a gente faz um grande desassédio, faz um trabalho assistencial multidimensional. Obrigada. Agora, Nilza, então, quer dizer, você pensa aí na condição, né? Está aí a dica da colega. Tem o verbete, deixa eu ver se eu abro ele aqui, é o Consciente Inepsável. Você já leu esse verbete? Eu li ele dá uma pesquisa, dá uma olhada, faz uma releitura a esse verbete, que quem sabe você já está no ponto aí de iniciar, né? Conversa com alguns colegas, por exemplo, você tem uma especialista. Eu estive aqui em novembro do ano passado e o professor Valdo falou para mim. Eu fui me apresentar, ele disse assim, você faz TENEPS? Eu disse, não. Leia o manual e comece a fazer a TENEPS. E eu ouvi de novo agora de uma outra pessoa. Eu li o manual, mas essa coisa de ficar entre Polônia e Alemanha, nós não temos muita programação. Viajamos de uma hora para outra, precisamos ir para lá, para cá, e eu não me sinto muito segura de começar a TENEPS. Nosso apartamento na Polônia é um conjugado, eu não tenho um local reservado, então eu tenho que pensar tudo isso. Vai com calma aí, mas acho que é bem importante, até diante dessa sua fala, né, você começar realmente a pensionizar na importância disso, que aí as coisas vão convergindo, entende? E é uma coisa assim que eu tenho vontade de me colocar, mas eu não sei até onde eu posso me colocar com essas condições, né? Eu vou dar muito trabalho para um parador, né? É bem sério, exatamente. Estou a caminho, agora não estou mais lá, estou aqui. Não, e é muito sério essa questão do domicílio, de você ter um local apropriado, né, para fazer. Mas fica aí a dica, né? Depois você conversa com a Pilar, ela é especialista, inclusive ela está aí na equipe da pré-IC, da Tenepsologia. E entre outros colegas aqui, ela é especialista aí no assunto, super veterana.
Agora, na parafatologia, você, sexta linha, na página 2, você poderia comentar o autodidatismo parapsíquico, não dispensando a parapreceptoria dos amparadores extrafísicos? Sim, eu acho que eu acho que mesmo aprendendo autodidaticamente, teoricamente, a interassistencialidade necessita a presença do amparador. Não tem como desvincular. Seria muito egocentrismo da nossa parte. Com certeza, né? Não tem como. Tentar desconectar. Não tem como. Eu posso ler sobre determinadas técnicas, mas na hora que você está lá e está se propondo, o amparador está junto, não é? Agora, Nilza, você também poderia falar sobre na paradoxologia, página 3. Ela pergunta se você pode comentar sobre o paradoxo da heterocrítica incitar a autocrítica na autopesquisa do parapsiquismo. Eu considero isso. Isso também tem a ver com a minha história, de umas poucas coisas que eu comentei e que foi considerado viagem na maionese, e isso não me dispersou daquilo que eu sentia como verdade. Aquilo tinha um outro peso, um outro conteúdo, não era aquilo que estavam avaliando, a situação é outra. E isso nunca me desmotivou. Então, acaba sendo um paradoxo, porque eu queria... Tá falando que eu estou viajando na maionese, mas não, tem alguma coisa aí que eu preciso saber. Então, me incitava ainda mais a buscar a compreensão. Porque pelo fato de vivenciar, né? A partir daquela coisa, né? Contra fatos não há argumentos. Vivenciou, tem alguma coisa, não sei o que é, eu vou procurar. Ficava cada vez mais instigada a buscar. Muito bom. Agora, em sindromologia, você poderia abordar a respeito da síndrome da subestimação parapsíquica e também a síndrome da distorção imaginativa. E aí ela pergunta, você acha que é possível a pessoa ter ambas as síndromes? Tanto a subestimação quanto a distorção parapsíquica, imaginativa? Eu acho que sim, né? Porque está subestimando, pode estar distorcendo também, né? Porque já não tá avaliando corretamente, analisando corretamente, né? Superficialmente, então está distorcido, né? Eu penso que pode ter ligação, sim, uma na outra, sim. Com certeza. Tem ligação. Agora, você quer falar um pouquinho sobre a subestimação parapsíquica? Isso eu observei em pessoas, coisas acontecendo próximas, e assim, eu imaginando a pessoa até com um parapsiquismo muito desenvolvido e a pessoa negando tudo. Não sei como colocar aqui. Aí é interessante que entra bem a distorção imaginativa aí, na pessoa com um certo parapsiquismo, que entra nessa crise aí da subestimação parapsíquica. Sim. Ela certamente tem uma dose aí de distorção imaginativa, para mais ou para menos. Sim. No caso, para mais, de já ficar imaginando que aquilo não é parapsiquismo e é uma imaginação. Sim. Então entra aí uma coisa, um problema no outro, né? Uma comorbidade aí, no caso. Verdade. Então isso é muito sério, né? E isso acho que a gente pode considerar que isso é um dos itens importantes aí da nossa reeducação parapsíquica, né? Alguns porque já fizeram mais besteira do que deveriam,
usaram mal para psiquismo, sim, outros por medo mesmo, algum outro tipo de problema. Mas, enfim, entra naquela questão do nosso subnível, né? Da gente fazer a nossa reeducação para sair do subnível existencial, né? A gente honrar aí a condição de intermissivista, né? Eu acho que eu entendo também que nesse processo seu de alfabetização parapsíquica, você passa a considerar as suas experiências, né, parapsíquicas de forma diferente, né? Sim. Você dá um outro valor, um outro significado, uma outra avaliação para elas, né? Sim. Agora, você pode falar... Bom, tem uma teletertuliana que ela dá os parabéns para você. E ela pede também se você pode falar sobre a desconstrução da influência religiosa aprendida na infância. Você já comentou um pouco sobre isso, né? Teve uma pergunta sobre as dificuldades. Comenta mais um pouco para ela. Sim. Eu disse que para mim não foi muito difícil, porque tive a formação católica, né? Mas não éramos católicos praticantes, aquela coisa de ir à missa uma vez na semana e fazer catecismo, nada muito... não tínhamos aquele vínculo à crença, essa dependência de pedir, tudo que fosse acontecer comigo dependeria da crença religiosa. Essa coisa eu não tive, então não foi muito difícil desconstruir. E eu tinha uma coisa de criticismo. Eu ia para a igreja, como eu disse, de família muito pobre, tinha que botar lá um dinheirinho na sacolinha, queria fazer falta depois na alimentação em casa, não que fizesse falta, mas, né? Eu achava estranho. Por que tem que dar? Por que eles precisam de dinheiro? Por que minha mãe entende que tem que dar? Para onde vai esse dinheiro? A igreja é tão rica, é tudo tão bonito. Eu questionava, então não foi difícil eu fazer essa desconstrução. Eu acho que para quem está buscando isso, não sei, uma causa primária de tudo, eu já ouvi o professor Valdo falar, uma causa primária existe, mas nós temos tantas coisas aqui para estudar que nós não precisamos chegar lá para saber exatamente aquilo. Tem muita coisa aqui. Então, esse conceito, essa coisa que a gente tem, essa influência religiosa, elas tiram a pessoa dela. A pessoa, ela não, deixa de se auto-pesquisar, não sei, eu estou achando que eu não estou conseguindo responder. Eu penso que você respondeu sim, acho que está tudo certo, porque sobre a explanação da desconstrução, né, a gente sabe que vai depender do nível de enrosco, vamos dizer assim, de envolvimento da pessoa. Você colocou isso antes também, da pessoa com a própria religião, né? Tem pessoas que nasceram em famílias extremamente religiosas, que têm um papel crítico, um posicionamento crítico desde muito cedo, muito jovens, né? Eu, por exemplo, como você colocou, né? Eu me lembro que eu era criança, eu era obrigada a ir à missa e tudo. Eu ia comungar e eu voltava com a hóstia na boca, me questionando, mas como assim? O que é isso? O que eu estou fazendo com esse que objeto é esse, né? Do que se trata? Mas não tinha tanta criticidade como vocês sobre outras coisas. No entanto, assim que eu pude não ir, que eu saí da minha cidade natal, que eu fui morar separado, fora, né? Longe dos meus pais, que eu tive a opção, eu não precisava mais ir. Eu tive o livre-arbítrio para isso. Eu parei de ir tranquilamente, eu não tive nenhum problema. Isso acontece com algumas pessoas, com outras já é o contrário, né? A pessoa tem
tem um envolvimento tão grande e ela passou tantos anos vinculada, habituada àquela crença, que o desfecho, vamos dizer assim, o deslanche é muito mais difícil. Mas a gente sabe que os intermissivistas, no modo geral, já têm como se fosse uma vacina, não é isso? Uhum. A gente já tem alguma coisa, uma certeza íntima. Uhum. Eu penso, é uma espécie de recuperação de coisa aí já desde cedo, né, que a gente já sabe que tem alguma coisa meio esquisita com aquela realidade. Então a gente já fica meio de pé atrás, achando meio torto, e aí essa, vamos dizer assim, essa separação, né, essa desconstrução fica muito mais simples, né, mais fácil. Você quer perguntar, Tânia? Nilza, aqui na parafatologia, na penúltima linha, no finalzinho, a prática do parapsiquismo centrífugo. Fala um pouco desse parapsiquismo centrífugo. Tá. O parapsiquismo centrífugo é aquele que a pessoa sai dela e a fim de perceber e ajudar o outro. Por isso que é centrífugo. Sai do egão, né, Nilza? Sai do egão, exatamente. Justamente aí nesse processo da reeducação é ultra sério, né? Porque a gente vê na Socin toda a questão da espetacularização do parapsiquismo, que é o contrário, né? O foco é no parapsíquico, o foco é ali naquele fenômeno pelo fenômeno, no espetáculo aí da extrafísico, né? Então, justamente é o inverso, né? E, claro, quanto mais sutil o parafenômeno, quanto mais avançado, mais difícil é de ser percebido, né? Em geral. Então, aí é um outro paradoxo aí sério para a gente pensar. Sim. Tudo bem, então, Tânia? Agora, professora Nilza, na parafatologia, na 4ª linha, página 2, ela pede que você, por favor, explane sobre a descoincidência vígil. A descoincidência vígil, ela é a descoincidência dos corpos. Nesse item, Dulce, eu gostaria, por favor, se você pudesse essa condição, a gente sabe que a descoincidência vígil, no caso, é aquela que ocorre com a pessoa em estado de vigília, né, acordado. Porque, assim, em termos de conceito de descoincidência, nós sabemos que diariamente, quando a gente dorme, é uma coisa fisiológica, natural, a descoincidência dos veículos. Né? Então, a gente tende a ter essa soltura dos outros veículos de manifestação. Então, isso descoincide desse veículo que é o soma, que é o corpo físico. Isso ocorre naturalmente. Daí a tendência a se ter as projeções conscientes durante o sono. Tá certo? A descoincidência vígil, ela ocorre você estando acordado. E aí você tem vários tipos. É uma condição, vamos dizer assim, neutra, né? Tanto ela pode ser boa, sadia, quanto ela pode ser patológica, tá certo? O que a gente sabe? Que é essa descoincidência que nos permite captar a extrafisicalidade, que nos permite entrar em maior contato com a extrafisicalidade, com a parafenomenologia. Então, por um lado, é alguma coisa desejável, mas por outro também isso pode trazer alguns problemas para a pessoa que não tem ali o hábito, que não tem, vamos dizer assim, a destreza parapsíquica de lidar com isso. O professor Valdo, por exemplo, ele conta de alguns períodos que ele passou, né, mantendo a descoincidência vígil de propósito, aí, em função dos trabalhos de escrita, de projeção, enfim. Tinham outras causas que eu não sei assim os detalhes, mas ele tinha toda uma preocupação e todo um procedimento técnico para ele conseguir lidar com isso sem prejudicar o organismo dele, o corpo físico, e, enfim, a saúde holossomática dele, tá certo? Então, esse é um assunto que eu acho que ele é ultra importante
é um tema muito vasto, não é, que inclui várias considerações nossas aí estudando o tema, né? E com certeza ele faz parte aí, é um item, vamos dizer assim, vigoroso, né, do estudo da reeducação e da alfabetização parapsíquica, porque até que ponto a gente precisa de ter mais ou menos descoincidência vígio para conseguir, por exemplo, ter uma captação extrafísica de alto nível, né? Até que ponto essa descoincidência paracerebral e cerebral ela é importante para que a gente tenha aí um parapsiquismo intelectual, vamos chamar assim, de cunho tarístico, informativo, né? Então isso aí é um campo de pesquisa bem grande aí para a gente pensar, né? Agora tem uma pergunta, uma colocação que ela coloca assim: por favor, eu gostaria de saber qual o maior ganho a verbetógrafo teve com a alfabetização parapsíquica e qual o seu próximo tema de verbete e livro, pois este está muito bom. Muito obrigada. Ganho. Ela falou em ganho. Ela gostaria de saber qual foi o maior ganho que você teve com esse tema e com essa pesquisa aí do verbete, enfim. Olha, o ganho, você até citou, né, o uso da palavra utilização, mas não me vem outra. É ser útil, sabe? É ser útil, porque o verbete foi escrito já com essa... Eu vou passar a minha experiência para quem se encontre na mesma situação que eu. Ele começou já com essa ideia. E nunca foi assim... Eu nunca senti eu estou escrevendo o meu verbete. Nunca... sempre eu estou colaborando com alguma coisa. Sempre foi isso. Então, esse é o meu ganho. Eu consegui colaborar, não sei. Nilza, você podia falar na fatologia, na 11ª linha, a paciência no ato de acumular informações e chegar às conclusões, na sua vivência, como foi isso? Eu sou uma pessoa paciente. Eu sou paciente com os detalhes. Então, eu percebo, tem coisas que para mim não são muito difíceis, mas que eu percebo que para muita gente é difícil. Por isso que eu achei interessante colocar esse item, porque é um trabalho que exige muita atenção, detalhe, análise, repetição. Não tem como chegar a resultados satisfatórios sem isso, né? E isso requer paciência. Então, eu achei interessante colocar. Mas, para mim, eu sou paciente. Não é difícil. Que bom. Parabéns. Você quer perguntar, Marta? Sim. Nilza, parabéns pelo verbete. Obrigada. E, assim, você falou fatos da infância e no decorrer da vida. A minha dúvida é a seguinte: qual foi a percepção mais marcante? Porque você saiu do Brasil, foi para outros países, né? Tem alguma percepção assim marcante que ficou registrada na sua memória com uma carga energética mais intensa? Você conseguiu perceber? Eu já tive muitas. Mas uma assim que ficou mais forte. Eu vou... deixa eu ver. Mais forte. Tantas coisas fortes. Por exemplo, eu tinha me divorciado, estava numa situação que eu tinha que me definir profissionalmente, porque eu tinha assumido família e filhos. E uma coisa muito assim, a situação financeira mal elaborada, muitas coisas para fazer. Eu fui levar meu irmão
que tinha vindo, ele mora nos Estados Unidos, levá-lo até o aeroporto. Quando eu entrei no aeroporto, porque eu tinha viajado muito com meu ex-marido, em função do trabalho dele. E quando eu entrei no aeroporto, eu disse para o meu irmão, que estranho, eu estou numa situação que eu não tenho hoje como comprar uma passagem aérea, mas isso não acabou para mim. Eu ainda vou viajar muito. E 2 anos depois eu conheci o meu marido e ficamos na ponte aérea Alemanha-Brasil e agora Alemanha-Polônia. Então foi uma coisa, e eu senti como uma certeza. Sim. Uma outra, um pouco mais longa, não sei do tempo. Numa dessas viagens com o meu ex-marido, nós estávamos no Chile e nós estávamos indo fazer um passeio turístico. Normalmente, na maioria das vezes, nós ficávamos, ele tinha uma equipe, né? Nós ficávamos no fundo do ônibus com a equipe dele, discutindo assuntos variados e nem prestando muita atenção ao guia, à viagem em si. De repente, eu senti assim, sai daqui, vai para frente. Eu saí, sentei lá na frente. Uma outra coisa importante. Quando eu cheguei no aeroporto, eu fui ao banheiro, saí do banheiro, fui para o hotel. Quando eu cheguei no hotel, eu disse, eu tinha alguma coisa na minha mão. O que era? A minha nécessaire. Eu tinha esquecido com tudo que eu tinha. Todas as minhas joias estavam lá. Eu não iria levar. Na época era moda bijuteria. Eu fazia bijuterias, eu tinha uma pequena empresa. E eu fiz cada uma combinando com a roupa que eu ia usar. E não ia levar joia de valor, ouro, essas coisas, não ia levar nada. Nem era muito moda na época. E era a coisa mais pesada que estava usando. E na hora de fazer a mala, eu coloquei tudo que eu tinha, tudo. E falei assim, sempre tem alguém que esquece, precisa uma coisa ou outra, eu vou levar tudo. Deixei tudo no banheiro. E assim, quando eu cheguei no hotel e eu me vi sem a nécessaire, eu falei assim, nossa, esqueci, mas não senti nada em relação àquilo. Acho que eu nem vou conseguir, mas vamos voltar lá. Voltamos, fomos no Achados e Perdidos, não tinha nada. E eu não sentia nada de ter perdido aquilo. Me chamou a atenção. E eu até me desculpei com meu marido, porque a maioria do que tinha ali era presente dele, para mim. E pedi desculpas, eu não estava sentindo de perder, mas eu não estava sentindo, né? E quando eu, lá no ônibus, que eu saí e fui para frente, o guia estava falando que nós estávamos numa rota Inca, naquele momento. Aí eu disse assim, Nilza, ou você foi Inca que tirou o ouro da terra, ou você foi espanhol que tirou o ouro dos Incas, né? Isso pontuou também. E assim, numa época que eu não tinha nada disso que eu adquiri aqui para poder entender, né? Mas eu sabia que isso aqui tem coisa. Ficou a mensagem, né? Ficou. Muito bom. Agora, Alice, tem ainda mais uma pergunta, dá tempo, bem rapidamente. Ela pede para você explanar sobre a percepção da energosfera das pessoas, ambientes e objetos desde a infância. Você poderia falar sobre alguma experiência vivida? Sim, isso sempre aconteceu. Minha mãe me mandava na casa da tia ou na casa da avó para fazer alguma coisa. Eu andava cerca de 20, 30 minutos e também muito pequena, isso desde os 6, 7 anos de idade. E eu ia olhando as casas e eu ia dizendo como as pessoas viviam naquela família, de acordo com o contexto. E então, assim, uma eu enxergava mais brilhante, mais bonita, mais limpa, a outra eu enxergava ela mais suja, mais desorganizada, e aí eu fazia já uma análise, não, aqui eles vivem em harmonia, aqui eles brigam muito, isso eu sempre fiz. E essa coisa assim nas pessoas, sabe, eu sentia alguma coisa diferente, muitas vezes eu lembro que eu falava para mim, pequena, eu falava para mim, nossa, acho que ela não toma muito banho. Mas aí eu olhava, a roupa estava limpa. Eu sentia alguma coisa estranha, porque eu via escuro, né? Eu via denso, eu via alguma coisa. E sempre assim, eu sempre fiz análise, mesmo...
Muito bom. Olha aqui, nosso tempo está esgotado. Agradecemos muito a sua participação. Aguardamos aí os próximos verbetes. A gente agradece também a participação de vocês, tertulianos, teletertulianos. E vamos aos nossos anúncios tarísticos. Eu quero agradecer rapidinho o acolhimento de todos, porque isso tem um peso muito grande para o principiante e para o jejum. Tá bom, muito obrigada também. Obrigada. Na tertúlia de hoje nós tivemos 33 perguntas no livro de presença, 33 assinaturas no livro de presença, 18 perguntas presenciais e 29 perguntas online. Agora vamos passar aos recados. Primeiro vai falar a Pilar Alegre sobre o programa Verbetografia. Depois a Sueli Alves, a segunda semana de Paradireitologia. O Gilson Félix vai falar sobre o CL do IPC no dia 26 de julho. A Magali Ornelas sobre debates online da Conscius. E o Antônio Fontinelli sobre o debate do CAEC no dia 27 de julho. Boa tarde a todos. Estou representando a Enciclo Sapiens, que convida os tertulianos e neotertulianos interessados em escrever um verbete e contribuir com ele para a Enciclopédia da Conscienciologia, que faça o programa Verbetografia no formato EAD. Mesmo estando em Foz, você pode fazer esse formato, mas quem mora aqui pode fazer o outro tipo de programa. Esse EAD é para ajudar e assistir melhor os neoverbetógrafos que estão à distância, que têm dificuldade de chegar a Foz. Esse curso começa no dia 7 de agosto e vai até 30 de outubro. Então, durante esse período, você pode mandar o título ou o tema do seu verbete para aprovação e acompanhar, durante esse período, as aulas gravadas e as aulas gravadas e também as aulas que acontecem presenciais, online, às quintas-feiras, das 19h30 às 21h30. E fazer o acompanhamento de cada sessão ou das divisões do verbete. E depois desse tempo, você já terá o verbete quase pronto, só faltando mesmo a revisão final. Para fazer suas inscrições, e procure a recepção do CAEC por telefone 45-3525-2652 ou por e-mail caec@caec.org e tire suas dúvidas e compareça. Boa tarde. Olá a todos. Em nome da Associação Internacional de Paradireitologia, convido a todos a participarem da segunda semana de Paradireitologia, que ocorrerá nos dias 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, com o 6º Fórum da Paradireitologia e o complementário com a temática Paradireito e Autotransafetividade. Gostaria de lembrar a todos que Paradireito significa mega fraternidade e Paradireito é para todos. Mais informações sobre os nossos eventos, entre na página da paradireitologia.blogspot.com.br e para a segunda semana as informações são no CAEC pelo telefone 45-3525-2652. Boa tarde. Boa tarde a todos. Gostaríamos de divulgar e convidar o pessoal de Niterói e São Gonçalo, no Rio de Janeiro, para o curso livre do professor Leonardo Rodrigues, com o tema A Autocura na Construção da Saúde Consciencial. O curso abordará os aspectos como a construção da saúde consciencial, as atualizações da fotografia consciencial, a desdramatização das adversidades, as reconciliações, entre outros. Esse curso é sem pré-requisito e será realizado no dia 26/7, no próximo sábado, no período de 9 às 17 horas, na CDL, Câmara de Dirigentes Logistas de Niterói. Para maiores informações, entrar em contato com o telefone 21
3153-7574 ou 3153-7575. Muito obrigado. Boa tarde a todos. A Consus gostaria de convidar todos vocês para uma palestra debate online com o tema Posicionamentos de Esquiva. Essa palestra debate ela vai ocorrer amanhã, sexta-feira, dia 25/7, né? Ela é gratuita e vocês podem acessar a palestra pelo site. Tá? O site da Consus é www.consus.org.br. Obrigada. Boa tarde, meu nome é Antônio Fontenelle. Eu estou representando aqui o grupo da Consus, né? E domingo, às 15 horas, de 15 a 17, eu vou debater um assunto que chama-se Neoposturas Traforistas para a qualificação da Autoproex. Vou repetir, Neoposturas Traforistas para a qualificação da Autoproex. Agora, domingo próximo, dia 27/7, né? Aqui ao lado do restaurante, ok? O horário é 15 às 17 horas, ok? Na sala 2 do EAD aqui do CEEC. Obrigado. Para amanhã nós teremos o verbete Congressos Subtilis da especialidade Parapatologia com o verbetógrafo Lucas Jorge. Todos estão convidados a comparecer, a enviarem as suas perguntas. O verbete já está disponível. Muito obrigada a todos.